Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ivanete Betim, trabalho com terapias integrativas. A minha queridinha mesmo é a reflexterapia, tanto a parte física quanto emocional. E no decorrer dos meus atendimentos, que eu venho atuando nessa área desde 2016, muitos casais, na verdade, muitas reclamações que eu recebi em consultórios, era a maioria da parte das mulheres, onde elas sentiam muitas dores emocionais por não ser compreendidas. E nesse processo de ouvir elas, eu comecei a analisar, sempre comparava uma ficha com a outra, pegava a ficha da fulana, da ciclana, da outra, e via que sempre tinha algo ali muito semelhante. E essa semelhança eu via em mim. Eu já falei em um dos meus vídeos, meu primeiro casamento deu errado, sou fracassada nessa área e no meu segundo casamento eu vi que também estava acontecendo a mesma coisa depois de um tempo de estar juntos, né? Começo de casamento, parece que a gente se comunicava até no olhar. Um já sabia o que o outro pensava, o que o outro esperava, o que tinha que fazer. E no decorrer do convívio, rotina, trabalho, estresse, quem não, né? Vida corrida, tudo, essa comunicação vai se perdendo, né? Um ou outro vai se fechando, vai vindo o autonomia de mandar, de querer. Eu falo em consultório, isso até parece que é um palavrão, mas não é. Nós vamos castrando um ao outro. A verdade é essa. A gente vai punindo, reprovando e vai fazendo isso com a gente mesma. Eu fiz isso comigo. E depois que eu me dei conta, né, que no meu primeiro casamento, um dos grandes motivos do fracasso foi porque eu me fechei. Eu mesmo me castrei. Eu fui deixando de falar porque as poucas vezes que eu falava, eu não era assertiva no meu falar. Queria que já me entendesse de primeira, e às vezes aquela forma como eu colocava, como eu dizia, não era a forma dele interpretar. E a forma como ele me devolvia a resposta era completamente diferente. E vai ficando conflitante cada vez mais. E a gente passa a usar o termo, deixa pra lá, não vamos falar mais disso, esquece, já casei mesmo, o namoro já acabou. E na verdade tudo que era para acontecer era para ficar cada dia melhor, ser um eterno namoro, né? É o namorido, para melhorar o convívio. Só que não. Vem cobranças, esperança, enfim, só conflitos. E tudo por causa da falha de comunicação. Porque eu me comunico de uma forma, eu entendo a comunicação de uma forma, meu companheiro entende do outro. Quando eu estava passando por uma crise muito grande no meu segundo casamento, eu comecei a analisar o motivo do fracasso do meu primeiro casamento. E parece que é um título, né? Título da fracassada. E de verdade é. Só que de nada adianta, de nada serve os nossos fracassos, os nossos erros, se não aprendermos com ele. E disso eu tirei uma grande lição, porque eu decidi que eu não iria repetir o mesmo erro, porque eu acredito e vejo que, ok, errei, fracassei, mas o que eu tenho que tirar disso? Qual a lição que eu tenho que tirar disso, tá? Eu costumo a comentar isso com os meus pacientes em consultório, né? Foi para quê? Para que ocorreu essa situação na minha vida?
Para que serviu essa experiência dolorida, sofrida? E de fato não foi só para mim, porque minhas filhas sofreram com essa situação. Aliás, é os que mais sofrem, né? Porque houve ali uma destruição. O que elas levaram para a vida adulta delas devido a isso. Então é uma situação que tem que sempre estar atenta. E tudo, sim, por falta de comunicação, por a gente não ser clara, por o outro não ser claro, por a gente não sentar e realmente alinhar a, a conversa, né? Quando eu me dei conta que eu estava vivendo novamente isso no meu segundo relacionamento e que eu fui analisar e eu descobri que algo em mim era diferente do outro e nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Podemos ter coisas em comum, situações em comum, gostos em comum, mas cada um age de um jeito, cada um tem uma percepção, uma maneira diferente de olhar. Isso já foi constatado até cientificamente. Irmão gêmeo se sofre uma situação de um acidente, um cenário, uma vivência ali de uma situação trágica. No mesmo momento, no mesmo cenário, cada um age e leva a ver, né? Tem uma percepção, uma dor diferente. E isso não é diferente na nossa comunicação, né? Então, como eu comunico, não é como o outro entende. Como o outro se comunica comigo, não é como eu entendo a forma como ele quis colocar aquela situação. E baseado nisso, quando eu me entendi, principalmente vendo os meus traços de caráter, que não tem nada a ver, bom, vamos falar disso um pouco mais à frente, senão só isso daria uma aula, né? Mas que eu descobri que a minha maneira de comunicação, como era a minha maneira de comunicação, mudou tudo na minha vida. Não só a comunicação com o meu atual marido, e aí eu fui atrás também de descobrir qual era a maneira que ele se comunicava, a de falar e a de entender, a de compreender e de ser compreendido, porque é isso o que acontece. E foi fantástico. Cada dia foi melhorando e eu comecei a aplicar isso em consultório também. Levando a minha experiência, fui pesquisando, fui lendo, fiz curso nessa área para ver, falei, eu preciso fazer algo maior. Eu não posso guardar isso só para mim. Se está dando certo comigo, vai dar certo com outras pessoas. E eu já vi isso dando certo com outras pessoas. Um método que eu desenvolvi baseado no que eu estudei, vivi, para fazer com que o diálogo, a comunicação seja mais assertiva. E quando eu digo a comunicação mais assertiva, não é aquela comunicação da educação lá no estágio da infância. É um outro tipo de comunicação. E isso muda tudo no relacionamento. Eu não estou aqui para contar só a história da minha vida, mas não tem como eu deixar de falar da história da minha vida, porque é a vivência, a maior experiência, é uma prova viva de que a comunicação assertiva no relacionamento dá certo. Há um ano e meio, há um ano e um mês para mais, vai fazer já 1 ano e 2 meses, eu venho passando por uma experiência muito difícil. Eu costumo dizer que não é difícil, é muito desafiadora. Porque quando a gente coloca como desafio e você é uma pessoa que entra numa competição para ganhar, o desafio chama você para ir até o fim. Se é difícil e a pessoa tem medo do que é difícil, ela nem entra, né? E vai fazer 1 ano e 2 meses que o meu esposo sofreu um grave acidente
de trânsito, aonde ele estava entre carro e moto, e ele estava de moto, acabou levando a pior, teve muitas, diversas fraturas, e ainda vem no processo de recuperação, vai ter que passar ainda por mais 2 cirurgias, depois de acho que 3 ou 4 que ele já passou, e aí um processo bem complicado de recuperação, aonde eu me dei conta que se nós não tivéssemos nos alinhado na maneira de se comunicar, esse processo desafiador teria sido muito mais complicado. Porque hoje, por eu entender como ele funciona, até mesmo a comunicação do olhar, do se expressar, fez uma grande diferença nesse período de 1 ano e 2 meses que nós estamos passando. Por outro lado, ele também, muitas vezes, vendo que eu estava apreensiva com toda aquela situação, né? Ele afastado, ele vivendo com a dor, ele debilitado, né? Muitas das vezes ele falou, eu falei, eu sei o que ela tá pensando, eu sei o que tá se passando na cabeça dela. E eu a mesma coisa. Ele estava ali, doente, muito debilitado, depois de uma grande cirurgia que ele passou, precisou passar no quadril e ainda vai ter que fazer uma outra. Mas eu olhava para ele e falei, eu sei o que ele tá passando, eu sei o que ele tá esperando. E não ficava só nesse, não sei, a hora que se acalmava, que passava aquele período maior de dor, de processo, tudo, nós conseguimos nos comunicar de maneira clara, aonde ele conseguia expressar para mim a necessidade dele. Muitas vezes ele punha para mim que gostaria que eu me afastasse um pouquinho, que eu deixasse ele naquele processo, porque é um processo de recuperação de uma pessoa doente, às vezes ela quer ficar um pouquinho sozinho, para chorar, para expressar uma, enfim, tem tudo um processo ali. E se a gente não tivesse alinhado isso, com certeza, eu digo por experiência própria, a gente não estaria aqui hoje, porque é um processo bem complicado. A gente só conseguiu superar e todo dia a gente vem nessa superação, superando cada dia, porque a nossa comunicação ficou muito mais clara, muito mais aberta. E visualizando todo esse contexto de comunicação e das dificuldades de comunicação e de resolver-se os conflitos e problemas, eu sempre comento com os casais que eu atendo em consultório, né? Que os problemas é para ser visto de uma forma boa, né? E que do lado do problema a gente deveria colocar, entre aspas, situações. Toda situação que ocasiona um problema, esse problema ele só existe e aparece que é para a gente evoluir, crescer. E toda vez que a gente resolve ele, né, a gente cresceu, amadureceu. A maior dificuldade em resolver é porque a gente só foca no problema e nunca pensa no resultado. Ok, existiu lá um conflito entre o casal de diferença, uma briga por causa de família, ou algo em casa, né? O marido, isso é muito comum, o marido ou não ajudar, ou quando ajuda na cozinha, um exemplo muito bobo, mas que é comum, é quando o homem lava a louça, por exemplo. Ele lava a louça e ele tem grande dificuldade de finalizar, de limpar a pia ali. Sempre fica ali algo ralinho, não limpa, ou fica uma coisinha que foi muito difícil que ele achou que é muito difícil de lavar, ficou ali, né? A esposa chega, em vez de ver o que ele fez, o que deu certo, ela foca no quê? Ali no problema, que para ela é um problema, né? Nossa, ele não limpou a pia. Olha o pano, tá molhado. Olha o guardanapo que molhou. Olha essa pote que tava com gordura e ele não lavou. Então, isso é focar no problema.
tá? Agora vamos ver por outro lado. Eu falei, nossa, ainda bem que ele lavou toda aquela louça. Só ficou a pia para limpar, né? E aí, nisso, né? Olha só, qual o resultado que eu quero? Eu preciso que isso deixe de acontecer, já que é um motivo para briga, né? Poxa, às vezes chamar, vem cá, como é que você se comunica? Amor, amorzão, querido, vida, venha cá, ou chama pelo nome. Se tiver dois e chamar pelos dois, fica ainda mais complicado. Mas diga que isso é importante para você. Falou, olha, adorei, olha só, meio de comunicação. Adorei que você lavou toda a louça, tá? Da próxima vez, tá? Veja se você finaliza aqui para ficar ainda mais, completo. Agradeça tudo que ele fez, reconheça para depois apontar uma pequena coisa que não fez, né? E aí, baseado nisso, eu sempre falo, gente, então foca no resultado e coloca clareza no resultado, para que a pessoa entenda o que você quer e também você explicar para ela o que você não quer. Que às vezes só foi falta de falar, que para você é importante isso. Bom, no mundo da psicologia existem diversos testes de comunicação, né? Existe a questão da comunicação, que tem o teste lá da comunicação emocional, da funcional, a analítica, a intuitiva. Existe também o outro, que é a questão da comunicação passivo-agressivo, enfim. O que eu uso muito é uma coisa, é um teste muito, assim, parece que não tem importância, que é um teste que é feito, qual é a nossa maneira de aprender. Sim, quando é feito ali no período de escola, se eu sou mais auditivo, se eu sou mais sinestésico ou visual. Este, para mim, é o que fez a grande diferença e é uma das ferramentas que eu mais aplico em consultório. Porque quando eu entendo se eu sou mais auditivo, mais sinestésico ou visual, muda tudo. Porque eu entendo como é que eu sei que a pessoa está me entendendo. E isso fez grande diferença na minha vida, no meu meio de comunicação, no meu relacionamento. Eu sou muito visual e auditivo, os dois. Nunca a gente vai ser só um, sempre é um pouquinho de cada. Então, se colocar ali num gráfico, tá? Existe hoje também o virtual, né? E que é uma das causas de grandes conflitos hoje em dia, né? Então, por exemplo, se eu chamo meu esposo e digo que eu preciso conversar com ele, preciso te contar algo, preciso que você me ouça. Quando eu falo assim, viu, eu preciso que você venha aqui para me ouvir. Eu já tenho comigo, né, que ele precisa me ver para poder me ouvir. E ele fala, ok, estou aqui, estou te ouvindo com o celular na mão. Para mim não vai funcionar, porque eu preciso ser vista e ouvida. E isso para mim fez uma grande diferença. Só que não foi só eu descobrir isso e guardar para mim. Foi eu ir e comunicar o meu esposo. Foi uma vez que eu comuniquei isso? Não, eu já repeti 2, 3, várias vezes. Hoje ele compreendeu a minha maneira de comunicação, que é muito visual e auditivo. Ele precisa me ver para poder me ouvir, porque assim eu compreendo que eu fui ouvida. E aí, quando ele vai falar as coisas para mim, da mesma forma, ele está falando, se ele está na sala e eu estou na cozinha e ele está me comunicando algo, eu desligo, paro o que eu estou fazendo, eu falo, espera que eu estou indo aí ouvir o que você está falando. Mas quando eu digo, eu vou até ir ouvir, eu não precisaria. Eu estou ouvindo de longe. Não, eu preciso vê-lo para poder ouvi-lo. Então fez grande diferença, porque hoje a nossa comunicação mudou. Existe muito outros
testes, ferramentas que a gente usa ao longo do processo de mentoria, que faz diferença. Mas isso para nós foi muito, assim, foi revelador, tá? Ajuda muito muitas pessoas. Eu já apliquei isso, já expliquei, né? Aí não tem chiadeira no meio da comunicação. Ficou claro. Sabe aquela que nem estação de rádio que você quer sintonizar, mas está fora da sua área, ou você está na estrada e você não consegue ouvir direito? Comigo é assim, se a pessoa não está me vendo, tem um barulho, tem uma chiadeira, né? Então, isso para mim mudou bastante. Se vocês quiserem saber mais, continua nos acompanhando aqui no canal do YouTube, também na nossa página no Instagram, que no decorrer do tempo a gente vai estar postando muito mais coisas, muitas mais ferramentas, conteúdo de valor para que vocês aprendam a ter essa comunicação, que seja ela emocional, funcional, analítica, nenhuma é errada. Ela só precisa ser compreendida, tá? Não tem uma melhor que a outra, não tem uma pior que a outra. Ela só precisa ser clara para você e para outra pessoa. No decorrer do nosso canal, lá no Instagram, a gente coloca, tem muito mais informações e vamos estar colocando mais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha aqui. Se inscreve no nosso canal, continua nos acompanhando, porque o que fez bem para nós, o que está funcionando para nós e para diversos casais que a gente tem atendido, a gente vai estar colocando aqui para estar participando com vocês.